Talk. Sem mistério, começa agora o Pop Talk. Eu sou André Castilho, muita alegria. Nós queremos desvendar algumas coisas ocultas ou talvez manter algumas coisas que estão ocultas, porque elas precisam ficar ocultas, Simval Filho. Exatamente, não há nada oculto que não vai ser revelado um dia. E para você que nos assiste, um salve para você. Eu sou o Simval Filho, da Lion Editora, aqui do Pop Talk no RTM, em grande estilo, porque nós vamos aqui revelar tudo. Você que gosta de teoria da conspiração, hoje é seu dia. A gente vai abordar tudo aqui, não vai ficar nada para... Vai ficar pedra sobre pedra, André. Louco, Felipe Vieira. Que coisa, a gente já começou assim num clima diferente, né? Em suspense. Totalmente. Coisa boa, coisa nova, estúdio novo, vida nova, né? Tudo novo, inclusive eu sou novo, todo mundo novo aqui. Inclusive temos participante hoje que também é novo, né? Então estamos em casa. Exatamente, enquanto o Carlos Pellerran tá lá na Bolívia, enquanto a gente grava, enquanto você assiste, ele já voltou, mas por enquanto ele tá lá e a gente mandou ele pra lá um pouco, né? Não vamos fazer mistério, ele não tá aqui porque ele tá lá. Mas a gente conta com um convidado que está em Brasília, é autor, é da Lion Editora, então a Lion Editora aqui não está representada apenas pelo Simval, está representada também por Richard Guerra, autor de O Eclesiástico e também 10 Dias para o Fim do Mundo. Richard, olá, tudo bem? Olá, galera, alegria muito grande estar aqui e para quem gosta de uma boa revelação, sempre precede um bom mistério. Glória, esse é o meu autor, né? Aí sim, Richard, que alegria dividir esse espaço com você. É isso aí, temos muita coisa boa. Vamos guardar um pouco de suspense pro tema principal, porque a gente ainda tem outras coisas pra falar. Giro Pop. E agora para falar sobre o que aconteceu, e aconteceu a FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, foi idealizada pela Sara Guzella, tem o cuidado aí também da Andresa Guzella, sua mãe, mas a Sara conta com uma grande equipe de voluntários e também com várias editoras participando dessa feira, como, por exemplo, a Lion Editora, conta com vários parceiros, como, por exemplo, a RTM Brasil, que nós estivemos lá também. Foi uma feira que contou com mais de 19 mil, chegou, parece que perto de 20 mil pessoas participando do evento. Loucura, né? Lembrando que no ano passado a edição teve mais ou menos em torno de 11 mil pessoas, então ela quase dobrou de tamanho, né? Fora que a outra anterior foi uma feira muito menor. E não foi em São Paulo. Em São Paulo a primeira foi ano passado. E agora essa é a segunda consecutivo em São Paulo. No Mackenzie, né? No espaço que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É verdade. Mas as outras tinham... que eu me lembro, acho que as duas antes, a primeira eu sei que aconteceu em Belo Horizonte, a segunda eu não lembro. Também em Belo Horizonte. Foi também em Belo Horizonte, né? E aí, há quantos anos a Lion tá com a FEFIC? Só quando veio pra São Paulo ou vocês chegaram? Só quando veio pra São Paulo. A gente tentou participar das primeiras e não conseguimos. Aí agora aqui... Agora, né? Tá perto da gente. A gente já tá em São Paulo, pra quem não sabe, né? Em Osasco. Eu acho que o Richard Guerra esteve em alguma das primeiras FEFICs, salvo engano. Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu tive todos. Então... Ele teve todas, o passaporte. Richard também tá lá entre os fundadores, tá junto lá, muito legal. Tudo era antes. Como é que é? Quando tudo era mato. Ele estava lá quando tudo era mato. Agora, então eu quero perguntar o Felipe, infelizmente não foi, a gente não conseguiu trazer ele do Nordeste pra cá, mas quem sabe um dia ele vem e participa da FEFIC pra ele ver. É uma feira focada em literatura, mas ela traz também outras coisas de ficção. Por exemplo, houve um painel para se discutir e a gente participou desse painel para discutir audiovisual, né? Exatamente, a gente debateu cinema, produção audiovisual lá, produção de streaming, enfim. E na perspectiva cristã, então foi muito bacana, né? E a gente tem que lembrar que o cinema, o audiovisual, ele usa muito
como base a ficção que é feita na literatura. Então, a literatura ela é muito importante se a gente quer alcançar outras áreas da cultura, se nós queremos produzir cultura em outras áreas. A gente começa, sempre bom começar por literatura, porque a partir da literatura a gente produz, por exemplo, quadrinhos, que é a área principal aí do Simval. Mas eu quero abrir principalmente pro Simval e pro Richard. Como foi a experiência de vocês na FEFIC? Bom, eu vou começar e passar a bola pro meu queridíssimo autor. Bom, primeiro, assim, a Lion é pioneira, né, em produzir ficção em quadrinhos, né, no formato de histórias em quadrinhos. O Eclesiástico foi talvez a primeira série, de fato, assim, de ficção cristã em quadrinhos no Brasil, né, produzida de forma regular. E foi uma experiência maravilhosa, porque... Primeiro porque essas feiras, você consegue ter um contato, para quem produz conteúdo, você tem um contato com o teu público, né? Então a gente vê tanto na perspectiva das editoras, como foi o meu caso ali participando como expositor da feira, como também na perspectiva de quem produz independente. Então, um dos fortes da FEFIC é algo que a CCXP, a Comic Con originalmente nos Estados Unidos faz bem, que é um espaço em que os autores independentes, né, no caso da Comic Con, quadrinistas e da CCXP, mas na FEFIC você tem muitos autores independentes de ficção. Então, muita gente, é uma área muito grande da feira, né? Não sei, talvez assim, talvez quase a metade da feira, de autores que estavam ali expondo o seu trabalho pela primeira vez, ou que ainda não tem uma editora, mas é muito legal de você ver como tem uma produção tão grande, tão pujante de ficção cristã no Brasil. Cada ano que passa me espanta mais. Sinceramente, conheço muito assim o mercado, por exemplo, norte-americano, e esse movimento de autoras, principalmente as meninas, mas também meninos, e muita gente jovem produzindo conteúdo, produzindo literatura, é uma jabuticaba. É um fenômeno brasileiro mesmo. Lá fora não tem esse tipo de movimento como tem aqui. Então, é um salve aí, digamos assim, um prêmio joinha para nós brasileiros, que a gente está fazendo algo genuinamente nacional e de um movimento incrível de ficção cristã, como você bem ressaltou, fonte primária para várias outras mídias e também, convenhamos, uma influência na sociedade. Exato. Porque muitos desses livros, os próprios da Sara Guzella, têm performado bem em vendas, ou seja, se destacando no cenário nacional. A Sara tem participado de painéis nas bienais de livro. Então, tudo isso é uma presença cristã na cultura do nosso país. Exato. E o Richard aí tá desde o início, né, Richard? Como que você viu a FEFIC desse ano? Que mistério que ela ajudou a desvendar para você, seja essa interação de fé e cultura, ou um novo autor, obra que você conheceu lá, e você que já está nessa caminhada há algum tempo, também já foi finalista de HQ Mix, já ganhou o Prêmio Areté. Como é que é para você ver esse movimento e esses novos autores? Nós temos um desafio muito grande, né? Eu tô até aqui o plaquinha da FEFIC, que é da FIC, né? Fala FEFIC, a gente deu na FIC. Eu participei do Festival Internacional de Quadrinhos, né, que é uma bienal que tem em Belo Horizonte, que passa 150 mil pessoas. E um dos regulamentos lá é que o material religioso não pode entrar. Então eu tive muita dificuldade de colocar meu material lá como expositor. Muita coisa eu não pude colocar na mesa, por exemplo, o devocional da Turma da Mônica, que é um outro material que eu faço online. E de frente para o meu stand estava o moço da Origem dos Orixás. Ele podia colocar o que ele quisesse, porque o material dele não era considerado religioso, era resgate antropológico de ancestralidade. Mais ou menos isso. Então, as grandes feiras de literatura e de quadrinho no Brasil, elas têm uma curadoria muito, desculpa o termo, né? Muito canhota e uma resistência muito grande ao nicho evangélico ou, mais abrangentemente, cristão, que são 70% da população, segundo o último censo do IBGE. Né? Eles estão ignorando a maior parte da população.
Fora que o cristão, ele lê em média mais do que o brasileiro na média nacional. Né? Então, Ô, Richard, permite um adendo? Né? Essa regra que você mencionou da FIC também existe na CCXP. Conheço artistas cristãos, evangélicos, que foram... se você tiver LGBTQIA+, você tem um espaço exclusivo. Né? Lá tem um espaço, uma cota dedicada a essas minorias. E um veto a material de cunho político e religioso. Mas quando você anda no corredor lá, você vê que, na verdade, é um veto de espectro político e não de natureza religiosa, né? Tudo mais. Então, quando surge um movimento como a FEFIC, é meio que uma resposta do meio cristão a essa acepção, né? As pessoas que pregam diversidade, oportunidade para todos, mas que bloqueia o acesso de um público que representa 70% da população brasileira de expor suas ideias, seus materiais com iguais condições que qualquer outro autor. Então, a FEFIC, eu acho que não conscientemente, não deliberadamente, mas fruto dessa restrição, ela surge há 4 anos atrás, né, por iniciativa da Sarinha, para termos o nosso espaço, né? Eles gostam tanto de falar, né? Nosso lugar de fato. E a ida para São Paulo e o abraçar das grandes editoras cristãs para a literatura de ficção cristã foram um marco ano passado para a FEFIC, que fez com que a feira ganhasse projeção e relevância. Né? E o acréscimo de quase 100% de frequentantes do ano passado para esse ano mostra que não só é uma ideia muito boa, mas como é economicamente viável. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Né? Teve trabalhos que realmente me chamaram a atenção. Tem o trabalho de uma moça que eu até levei o Simval na banca dela, esqueci o nome dela agora. Gente. Também esqueci, Charles, mas você me arrastou para lá. Em mim. Como é que é? É um livro que Monstro Acorrentado em Mim. Eu não estou lembrando o nome, me perdoa. Não é? História independente. É alguma coisa Sampaio. Ela faz um conto ilustrado que ela faz o roteiro, a ilustração, a diagramação. Olha, é uma guerrilha. Fez tudo sozinha e ficou um trabalho muito digno, muito honesto, faz uma metáfora muito profunda sobre a depressão adolescente. Então, é um material até muito sombrio, assim, quando você olha a capa, olha as páginas, ilustrações, mas é uma mensagem muito forte. Então, a gente viu vários trabalhos ali desse porte. E tinham 2 grandes ambientes de painel, né? O Parábolas, que era mais aberto, mas tinha arautos que acontecia lá no prédio, que era mais fechado, né? Que era onde iam os editores, os publishers, os influencers, né? E era um painel muito disputado, e uma coisa que eu vi recorrentemente lá, e que aí fica, né? Como também uma reflexão futura, a pouca quantidade de conteúdo para homens. Né? Você tem muita produção feminina, isto é, escrito por mulher, para mulher, e pouca para homem. De fato, o homem lê muito pouco, né? Mas nós temos que também criar mercados. Né? E 10 Dias para o Fim do Mundo, por exemplo, é um material que dialoga, e eu creio que por isso também teve uma adesão muito grande, né? Fiquei sabendo que foi o título mais vendido da Lion, mas eu gostei muito. Parabéns. A gente vai falar mais sobre esse título. Felipe, eu queria um comentário rápido. O senhor, a gente tem só 1 minuto para você falar, se puder menos, inclusive, mas de quem estava de fora, de quem não esteve na FEFIC. Qual foi a sua impressão? Cara, vendo sobre números, né, que vocês citaram, eu fiquei perplexo aqui também, porque quando eu tava lá, eu até tentei, né, pelas datas que eu tinha em São Paulo, era 3 dias curtos, mas o que eu vi foi o que tinha de conteúdo também na rádio, né, na Transmundial, no próprio YouTube, no canal do YouTube, eu assisti todos os vídeos que estavam lá. Teve a entrada do Bilbo, se não me engano, falando sobre ficção e teologia, que também é um ponto pertinente. Também vi uma dubladora também comentando sobre um produto que ela tá fazendo, que era, se não me engano, era um livro, ela tá fazendo uma peça de teatro, né,
Isso. Então, A Laís. pra mim é fenomenal como as coisas estão crescendo exponencialmente, né? E a gente tá inserido nisso, é um motivo de alegria. Teve um momento que foi de debate de vocês também falando sobre teologia. Teologia não, acho que era ficção, se eu não me engano, que tava você, Simval, o Sara, tinha mais 3 convidados. Mas o que me deixou perplexo mesmo foi o Jonas Madureira falando sobre Nárnia, cara. Pra mim foi louco porque, além dele trazer o contexto geral de uma obra específica, falou de próprio Lewis, como é que funcionava a cabeça dele, como ele tratou essa obra em 40 anos e tal. E veio o Madureira falando sobre ficção, cara, fiquei louco. Mas assim, pra mim, velho, eu queria que tivesse mais conteúdo, mas fiquei namorando ali com esses 6 vídeos ali da rádio. Já funcionaram bem, teve o último que foi o da Sara Guzala também, até me deixou emocionado, porque conta um pouco da trajetória dela. E ver a comunidade engajando também, com música, com cosplays também, né? Bacana demais, velho. Louco. Queria estar lá, mas próximo quem sabe. Foi, não, olha, se quem pudesse Teve o Saião de chapéu de pirata. O Saião vestido de pirata, com chapéu de pirata imperdível, isso tá no nosso canal, inclusive você que não assistiu, vai lá no canal do YouTube, /Roma RTM Brasil. Viajando por terras distantes. Vamos mergulhar no mistério, vamos buscar respostas, principalmente da fé, mas também na ficção. Eu quero começar conversando com vocês sobre algumas obras de ficção e por que a gente tem um fascínio tão grande por enigmas. Eu vou começar com o Richard, que é autor, que gosta dessa área, né, do mistério, do suspense, até vou dizer assim, Simval, um pouquinho do terror fantástico. Ele gosta, ele tem um pezinho na cozinha com aquela faca, né? Pontiaguda, mas cortante. Mas convertido, claro, é gospel, tá? Fique claro. Então, a questão é a seguinte, Richard, por que você acha que o ser humano tem fascínio pelo oculto, pelo mistério? A gente quer falar sobre mistério e obras de mistério. Por que você acha que isso nos interessa tanto a ponto de ter um gênero específico ou vários gêneros, né? Porque você poderia colocar, né, o suspense, o thriller psicológico, o terror propriamente dito, né? Terror propriamente dito, o terror realista, terror fantástico, quer dizer, tem tanta coisa aí. Por que isso fascina tanta gente, Richard? Eu acho que o ser humano, desde o Éden, ele tem dentro de si a natureza e a percepção de que ele é um fragmento de algo muito maior. Ele está inserido em algo muito maior. Ele não consegue entender a estrutura da matéria, né, que são as partículas subatômicas, e nem os confins do universo, que seria se o universo tem um fim, se o universo é infinito, se existe vida fora do planeta. Então, tanto quando olhamos para dentro, que é a estrutura da matéria, como para fora, que é o firmamento, o universo, nós temos essa sensação de incompletude, que gera em nós, naturalmente, uma curiosidade. Nós queremos saber o que está além do palpável, além do material. E essa natureza Deus colocou em nós. Tem a ver com o nosso senso religioso, nosso desejo de religar ao transcendente. E é claro, à medida que você não tem um pleno entendimento das coisas, não tem o domínio de todas as informações, você vai criar alguns estranhamentos em certos espectros dessa curiosidade. E daí surge, então, o medo, a ansiedade, o pânico, as fobias, o mistério, né? Nós queremos que seja revelado justamente para ficarmos seguros, para ficarmos calmos, né? No final, tudo que a gente quer é sossego. Mas antes do sossego, nós vamos entender a... Quer dizer, o mistério, ele causa em nós uma tensão e o que a gente quer é resolver essa tensão. Por isso que nas obras de ficção você pega, né, por exemplo, Agatha Christie, o Sherlock... Qual é o nome? Eu sempre esqueço o nome do autor do Sherlock Holmes. É o Arthur Conan Doyle. Isso, Arthur Conan Doyle. Pra dizer Edgar Allan Poe, se a gente for para não é bem mistério, mas é um terror fantástico que ele faz o terror brincando com o desconhecido, que é
Lovecraft, né? HP Lovecraft, que é aquele... tem os mitos, né? Do Lovecraftianos, os mitos de Cthulhu. Você tem... pra dizer, o Stephen King, ele é mais um terror, mas ele também vai usar o mistério e outros, né? Aí quando você vai pra área do cinema, você tem o Seven, né? Os Sete Pecados Capitais, que inclusive ele é surpreendente, né? É um filme maravilhoso. Filmaço. Clássico moderno, né? Sim, na TV a gente tem o Arquivo X, que eu assisti. Olha, era legal o Arquivo X, até que minha avó viu o título de um dos episódios e me proibiu de assistir. A gente tem. E quando você vai pros jogos, você tem alguns jogos que brincam com mistério, e um que é muito interessante é o Among Us, né? Que o Among Us, ele brinca com mistério dentro da interação, né? Você quer saber quem é o impostor. Você já jogou que... Você prefere ser o impostor ou a tripulação no Among Us, Felipe? Nossa, você tem que ser impostor, né, velho? Passar peixeira em todo mundo é bom demais, cara. É muito bom, cara. É muito emocionante esse jogo. E é bom que, tipo assim, foi um negócio surto coletivo, né? Que vários amigos encontraram um joguinho pra poder fazer uma horinha, cara, virou uma febre master. E dele gerou outros jogos também, né? Nesse sentido de comunidade, assim. Mas, cara, muito bom porque criaram-se outros cenários nesse mesmo sentido de suspense, que não é necessariamente sobre zumbi, que era o meu padrão, assim, né? Em jogos, ou um Resident Evil da vida, ou esses jogos mais pós-apocalípticos, digamos assim, né? E o cinema, né? Tem uma tradição muito forte nessa questão do mistério, né? Você falou do Among Us, eu lembrei, né? Quem é o vilão, né? Quem é o culpado dos Suspeitos, né? Que é um clássico moderno também. Verdade. E você tem ali aquele suspense. O Sexto Sentido. O Sexto Sentido. O próprio diretor, o Shyamalan, ele trata muito nos filmes dele sobre essa questão do desconhecido. E ele é muito bom em plot twist, eu acho. Exatamente. Nos roteiros ali, você tem o próprio Corpo Fechado, a Vila, né? A Vila, pra mim, é um filme excelente. Você tem... E o Jordan Peele, do Corra, né? Que é um dos melhores filmes recentes aí de terror, de suspense. Você pegar outras coisas, você tem aquele... Que aí é um mistério, né? Que é o Júri. Esqueci do nome do autor desse... É baseado na obra do John Grisham. Pronto, é isso aí. Era aí que eu queria chegar, né? Porque ele trabalha numa outra... É um drama de tribunal, mas ele envolve um pouquinho de mistério também. Mas aí a gente vê esses mistérios que aparecem na ficção, que são mistérios existenciais, né? Que claro, você tem, por exemplo, quando você está lendo um livro, uma Agatha Christie, por exemplo, e você se coloca no papel do Poirot, do detetive, e você... É Poirot, né, o nome do detetive? Acertei. Hercule Poirot. Hercule Poirot. E você se coloca no papel do detetive e você fica naquela caça ao tesouro intelectual lá, buscando, tentando adivinhar, né? E normalmente é surpreendido no fim, né? Você nunca consegue pegar ali direitinho. Até o Scooby-Doo, né, cara? Que pega isso daí. Mas a gente vê o mistério também trabalhando, por exemplo, com a natureza do mal, com aquilo que é inexplicável, com as regras ocultas que estão no mundo, né? Com dilemas morais, a gente vê todas essas coisas aparecendo no mistério também. Verdade, inclusive você falou do Scooby-Doo, lembrei do Caverna do Dragão também, né? Também. Toda a lógica do desenho era você justamente tentar entender onde eles estavam, né? E eu acredito que todos esses filmes, desenhos e narrativas a respeito do suspense, do mistério, elas revelam justamente esse anseio, como o Richard colocou, do ser humano encontrar um sentido para sua existência, seja desvendando um enigma, seja de fato tentando descobrir qual que é o sentido da vida, o porquê estamos aqui, todas as respostas existenciais, o que acontece após a morte, tem vida alienígena, todas essas coisas que as pessoas se perguntam, pelo menos aquelas que ainda não leram a Bíblia, mas o que vai acontecer com a gente no futuro, o que aconteceu no passado, para onde nós estamos caminhando hoje. Então esses mistérios, de certa forma, eles são representados nessas tramas. De alguma maneira, mesmo as mais leves, mesmo Scooby-Doo, Caverna do Dragão, elas todas tentam responder o porquê estamos aqui. Tem mistério na Bíblia, Richard? É o que mais tem, né? É o que mais tem. Livro de revelações. Então, se é um livro de revelações, como eu disse na abertura, ela precede mistérios, né?
Desde o Velho Testamento, você vai encontrar no texto bíblico a busca por descobrir e entender as coisas, né? Você vê, por exemplo, quando Moisés se depara com a sarça ardente, né? Você tem ali um momento em que ele fica atemorizado, né? Quando os pais de João Batista encontram um anjo, também é um momento que ali fica um terror muito grande, né? E até confirmar que era um anjo. A própria visão de Isaías, no capítulo 6, na descrição do chamado profético dele, ou quando João, em Apocalipse, capítulo 1, se depara com o próprio Jesus e tem que vai morrer, né? É uma reação muito comum dos chamados proféticos na Bíblia, é o profeta se deparar com o mundo espiritual e imaginar que a morte dele chegou. Se você pensar que a morte chegou, é porque você está tomado de um nível de intriga, de disrupção daquilo que você vê em relação à realidade, que você não consegue decodificar na sua mente, né? Então, você vai ver o tempo todo esses momentos em que o homem se depara com o sobrenatural e fica intrigado até, às vezes, a ponto de achar que a vida dele está correndo grande risco. Eu queria encerrar esse bloco com Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A gente está acostumado com revelação, mas a gente também tem que saber lidar muito bem com o mistério. Acreditar que Deus tem todos os mistérios em suas mãos e que alguns ele guarda para si é confiar e manter a fé firme nele. Pop Talk Review. Eu recebi e devorei, Richard, o Eclesiástico encadernado. Eu já tinha recebido, e o Chroma vai atrapalhar um pouco, mas faz parte. Depois a gente bota uma foto aí, Thiago. Aí, pessoal da edição, a gente coloca isso aqui, já deve estar colocando aí para você. Esse daqui foi o último volume publicado, que era o volume 4, mas aí a Lion Editora fez esse belíssimo encadernado. Parabéns, Simval. De verdade. Parabéns. Obrigado, o mérito é todo do Richard, mas obrigado. Eu tenho que falar em off do pra vocês, mas parabéns. Eu acho que vocês devem saber, mas volume 1, Origens Secretas, volume 2, Inimigos Internos, e volume 3, é porque o antigo 4 está aqui, né? Volume 3, Guerras Ocultas. Eles têm o material que foi publicado e que você não encontra mais, está esgotado, e material adicional da HQ premiada com o Prêmio Areté e finalista do HQ Mix de 2015 ou 2016. Me pegou, acho que é 2018, nem 15 nem 16. 2018? Ah, não, é porque 15 acho que é o primeiro, né, que o Richard lançou, foi por isso que eu confundi a data. Mas é isso, né, Richard? E aí você, material muito bonito, encadernação de primeira. Isso aqui é encadernação, não é porque o Simval é parceiro, não. Isso aqui é encadernação de mercado. Ficou muito bom. Espero que vocês disputem e ganhem prêmio. E eu acho que tá legal. A história, gente, é muito boa. O Richard pega a batalha espiritual e, olha, estica ela pra ficção de um jeito, mas coloca ali verdades eternas. Então eu achei que ficou as artes, e é legal que você vê diferentes artistas trabalhando. Então, no primeiro aqui é o Igor Cicarini, que trabalha no volume 2 também, e o último volume você tem o Marcos Oliveira e o Rafael Guimarães. Cara, que arte! Os dois a gente já conhece, né? O Igor Cicarini e o Marcos Oliveira, o nosso amigo Marcos Oliveira, né? Mas eu fiquei impressionado com esse Rafael Guimarães, cara. Que estilo bonito, assim, me lembrou um pouco até o... Como é que é o nome daquele cara que fazia a Cat, que fez até o Gênesis? Eu esqueci o nome dele. Ele tem um estilo bem assim... É porque o estilo dele, ele é mais europeu. É estilo mais europeu, né? Isso. Como é que é você lembra o nome do cara que fez Gênesis? Que é um secular. Bom, enfim, depois eu lembro. E assim, achei legal. E aí você tem 10 Dias para o Fim do Mundo,
que é... Crumb, não? Como? Crumb? É o Crumb? É o Crumb? O Genesis. É isso aí, Robert Crumb, é ele mesmo. 10 Dias para o Fim do Mundo, que é um suspense aqui, que é um mistério. Que foi lançado na FEFIC. Que foi lançado na FEFIC, então um livro dentro do universo do eclesiástico. A gente tá com um tempo bem estourado, não vai dar tempo nem de fazer recomendação, fica a recomendação do programa, mas eu queria que o Richard falasse muito rapidamente sobre essa obra, sobre esse universo que ele criou. Richard. Eu estou feliz porque fazem 10 anos, né? Então é um quadrinho muito longevo, o que é raro no meio cristão. E eu tenho certeza que quem gosta de mangá, né, de quadrinho japonês, vai se identificar muito com somente os 2 primeiros volumes que são desenhados nesse estilo, mas o estilo de roteiro, né? Que é o que a turma lê mais. E o livro, se você não gosta de quadrinho, não tem familiaridade, você pode ler, você não precisa saber os quadrinhos para entender a trama do livro. É um livro que se passa ali na vinda do anticristo, né? Trata dos bastidores da vinda do anticristo, e é bem legal para você refletir aí sobre como está a sua vida nesse tempo que Jesus está voltando. É isso aí, parabéns Lion, parabéns Richard pelo trabalho. Eu teria muito mais para falar, mas o tempo não deixa e a gente fica por aqui agradecendo a audiência, agradecendo a sintonia de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Talk.